Olha, na verdade, alagou muito, alagou toda a nossa região, né, inclusive, alagou garagem, alagou térreo. A gente tem hoje, o rio ele já voltou para o seu leito, não está na cota ainda, tá? Mas já voltou para o seu leito. E o que a gente observa, assim, é um rastro de destruição, uma coisa gigantesca. Muitas vidas foram perdidas, muitos desaparecidos ainda, né? É um cenário catastrófico, assim. Você olha para as regiões mais próximas às áreas ribeirinhas e essas regiões elas foram varridas. Essa é a percepção quando a gente, né, se olhar de cima para baixo, as cidades estão sem conexão, as cidades, né, estão sem condição de habitação, né, para uma boa parte da população. Essa região como um todo, ela teve a sua consolidação de imigração há cerca de 200 anos atrás, e foi uma imigração que se consolidou muito próximo às áreas, porque 200 anos atrás aqui o rio era o que dava subsistência às famílias, né? Então foram se desenvolvendo ao longo dos anos nessas áreas e, enfim, infelizmente hoje o cenário é devastador. A previsão é de que isso tende a se agravar nos próximos dias, quer dizer, virar uma nova tormenta, vamos chamar assim, né? Gastos com prevenção de enchentes nos últimos anos, Bosco. Foi caindo, olha. 2021, 1.700.000, depois 141.000, até que em 2023 chegou ao chocante valor de 0, Matheus. Aí o que diz a prefeitura lá de Rio Grande do Sul? Secretaria de Comunicação disse que o gasto não é 0, é porque se investiu em outras áreas que também impactam na prevenção às cheias, mas neste item aí foi realmente 0. Queria te ouvir. Olha, primeiramente eu queria prestar minha solidariedade aos familiares das vítimas aí. É realmente muito triste, né? As imagens, tudo que a gente tem visto que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul. Acho que esse primeiro momento a gente tem que, de fato, né, ajudar todos nós como sociedade, né, brasileira, a ajuda das vítimas, né? Agora, eu realmente me choca esse dado, porque assim, tá muito claro, a ciência tem avisado, né, Afonso? A gente tem visto todos os avisos, né? Eu mesmo estava hoje procurando na minha coluna lá na revista Veja, e eu fiz 2 matérias, uma em outubro e outra em novembro, mostrando essas questões e falando, inclusive, desse tipo de que esses eventos extremos vão estar acontecendo cada vez mais. Eu conversei hoje com o Carlos Nobre, que é o maior climatologista brasileiro, e até vou ler aqui, ele é parte importante do IPCC, que é o painel intergovernamental sobre mudança climática da ONU, e ele que idealizou e dirigiu o CEMADEM, que é o Centro Nacional de Monitoramentos e Alerta de Desastres Naturais, né? Isso tem salvado vidas Brasil afora, né? Mas é um fato, ele estava me dizendo que no último ano, né, aumentou a temperatura em 1,5 graus. Isso não acontecia, segundo ele, segundo o Carlos Nobre, desde a última era interglacial, que foi há 125 milhões de anos atrás. Então, assim, a gente está vivendo um momento em que, você citou vários países, em que essas coisas vão se tornar cada vez mais comuns. E isso é um efeito do aquecimento global, é um efeito do homem, né? do papel do ser humano aqui nessa Terra, que de certa forma, pelo que ele está falando, se a gente for ver que as primeiras civilizações chegaram a 10 mil anos atrás, né, Afonso, 12 mil anos atrás para alguns, a gente é igual uma traça, porque a gente chegou e tem feito um trabalho de destruição muito grande no planeta Terra, e isso tem gerado o que nós temos visto. E ele, só para finalizar, Afonso, ele diz que é preciso investimento para tentar gerar o máximo possível, né, de informações, educação na população. Ele estava dando exemplos no Japão em relação a terremotos lá, até as crianças mais, né, pequenas, assim, do ensino fundamental, eles têm um conhecimento do que fazer nessas horas, né? Lá no Rio Grande do Sul não há sirene.
né? O que a gente viu de investimento em outros estados, como no Rio de Janeiro, por exemplo, né? Em Petrópolis, lá tem já, por conta de tudo que já aconteceu, sirenes e locais para as pessoas irem, já há um cuidado. Isso em outros estados também, ele estava falando no interior de São Paulo, onde ele mesmo vive, Carlos Nobre. Mas Rio Grande do Sul não tem nada, e como você mesmo mostrou, não houve investimento nisso. Então, realmente é lamentável. A gente precisa, de fato, estar enfrentando isso com muito mais seriedade do que foi até agora. E o argumento da prefeitura que é verdadeiro, mas não basta, né? Precisa de despertar o olhar para que se tinha ali milhões, depois 1.000, depois 0, alguma coisa errada está ali, né, Matheus, nesse cálculo? Sim, com certeza, porque a gente percebe que não é uma prioridade, né? E não é uma prioridade no momento em que a gente tem visto, e você deu exemplos, né? Tem vários países que têm passado isso, a gente sabe, é uma informação, o Carlos Nobre estava lembrando tanto de informações que a ciência tem, né, informado né, de forma global, tanto que o aquecimento global pode gerar situações como essa cada vez mais frequentes. Então, assim, acho que as pessoas estão informadas, basta que né, as autoridades ajam de acordo, né, com a responsabilidade do momento. Lá, as chuvas de setembro já anunciavam isso. Mas impacta, sim, saber que nenhum centavo foi colocado para esse fim, né? O que traz à tona tudo aquilo que a gente já debateu, que é a questão de, mesmo desse sistema orçamentário brasileiro, agora que o Congresso está nesse semipresidencialismo, eu acho que isso fica em xeque a partir de agora, porque aquela história que o doutor Ulisses dizia, né? Nada você pode contra sua excelência o fato. Então, se havia teorias, discussões, gente duvidando, enfim, é a mesma história da pandemia. Ah, porque o vírus é chinês, o vírus é comunista, foi de propósito, não sei o quê. O fato que importa é que ele existia. Existe, não é? Então, o fenômeno climático, ele é resultado da mão humana, da interferência do homem, dos combustíveis tóxicos e antigos, fósseis. Tudo bem, mas o que importa é que está havendo o fenômeno climático. Essa discussão fica secundária, não é? E não se vê nenhum tipo de iniciativa ou mesmo de intenção manifestada de governos para alterar esse modelo de gestão. Então, por que eu falei em semipresidencialismo e em emendas? Porque nós estamos vendo aí que essas emendas, o sistema que está funcionando, elas são absolutamente fragmentadas, postas a serviço de um modelo político também defasado, que é o modelo do clientelismo político. O deputado está mais interessado em atender a sua clientela eleitoral do que em participar de algum tipo de orçamento que tenha alguma sinergia com o governo federal, e com o seu estado e com os seus municípios. Ou seja, ontem foi dito aqui que você tem 53 bilhões de emendas, né? E tudo pulverizado, quer dizer, como é que você vai enfrentar uma situação de mudança de modelo num contexto como esse? Então, eu vejo a tragédia do Rio Grande do Sul, repito aqui, como pessoa, eu gosto das palavras portuguesas, né? Mas tem muitas expressões que foram adaptadas aí, adotadas a partir do inglês, e eu vejo o Rio Grande do Sul como vítima de uma tragédia horrorosa, mas também acho que ele vai virar um case mundial, porque foi um desastre que pegou todos os municípios de um estado sem exceção, ou seja, o estado inteiro ao mesmo tempo. Claro, uns mais, outros menos, mas nenhum deles de forma pouco intensa, nenhum deles foi ameno. Então, a partir disso, você tem uma reconstrução, em alguns casos, de 100%. Há municípios que desapareceram. Então, é uma oportunidade também de se partir para esse desafio que o general Santos Cruz ontem aqui estimou em algo em torno de 5 anos para a reconstrução, você pensar em aproveitar esse momento, ver nisso uma oportunidade de um novo modelo urbanístico, de um novo modelo arquitetônico, de um novo modelo ambiental. Quer dizer, você reconstruir uma cidade para aí sim, talvez virar um case a partir de uma tragédia, uma das maiores tragédias climáticas vividas no planeta hoje, não é? Eu vou trazer algumas perspectivas do que comumente a gente percebe, tanto a nível de Rio Grande do Sul quanto a nível de Brasil.
Eu percebo o brasileiro, de uma forma geral, muito reativo. O que é esse muito reativo? A gente só faz depois que acontece. Exemplos disso, Boate Kiss, né? Mudou a legislação de segurança no Brasil depois desse ocorrido. Sistema Blue em Blumenau, Alerta Blue, um sistema de alerta de inundações, depois que ocorreu uma catástrofe. As sirenes que, né, o Matheus coloca no Rio de Janeiro foram colocadas quando? Depois de uma catástrofe. O brasileiro, de uma forma geral, é muito reativo. Historicamente, tá? Muito antes de estar falando, né, dessa cheia de 1941, tá? Os sistemas de condicionamento que na época foram, né, de drenagens, os diques em Porto Alegre, foram colocados depois da cheia de 41. E até pouco tempo atrás, vinham sendo discutidos para ser removidos, porque os diques, né, prejudicavam a visão da população com relação ao rio e tudo mais. Toda uma discussão em cima disso, né, para que esse sistema de proteção. Então, essa é uma perspectiva. Quando a gente olha para dados hidrológicos, pessoal, tá, a gente sempre tem ampliações de rede de monitoramento depois de uma grande cheia, depois de um grande evento atmosférico. O Brasil, a gente não sofre com terremoto, com tsunami, a gente sofre com um evento que é atmosférico, ou seja, né, vai ter deslizamentos, né, movimentos de massa, vai ter, né, secas, inundações, tudo isso em decorrência dessas mudanças do comportamento atmosférico. E aí entra uma questão importante, né? Uma das primeiras questões que, né, no início vocês já falavam, o João Bosco trouxe aqui também, né? Isso que a gente olha e fala de aquecimento global. O Matheus também trouxe um pouco. Né? O aquecimento global, no ano passado, o que a Copérnicos, né, publicou, e a Copérnicos, ela que presta aí o serviço europeu de meteorologia, climatologia, é um serviço ultra reconhecido no mundo inteiro, né? Que somente 2023, tá? Só 2023, foi 1,48 graus mais quente em todo o mundo do que a média da era pré-industrial. E o que isso quer dizer? Quer dizer que quanto mais quente, mais evaporação dos oceanos. E existem as correntes, né, de circulação atmosférica que, né, fazem passagens de umidade. Essas correntes, elas passam por alguns locais historicamente, né? Então, quando se dá uma pesquisada no Google, ali no YouTube, a gente procura, assim, rios atmosféricos, por exemplo. Dá para ver imagens belíssimas dessa circulação atmosférica de umidade no ar. E o que acontece, gente? Existe uma relação, tá? E é uma relação que, né, conceitualmente, hoje, teoricamente, consolidada no mundo inteiro, que ela prevê um aumento na capacidade de retenção de água no ar, tá? Pressão de vapor, de água, de saturação, de aproximadamente 7 graus Celsius de aumento na temperatura. Ou seja, cada 1 grau que sobe excede, né, excede em 7% da capacidade da atmosfera de segurar o ar lá em cima. Segurar a água lá em cima, ou seja, chove muito mais. E nessas regiões onde a gente tem, né, essa passagem, esses braços desses rios, há uma tendência de chover muito mais.